Então, vamos lá. Iniciamos a nossa leitura, então. Lília, muito obrigado. Vamos lá. Pregando em Rimon. A pequena cidade de Rimon dedicou-se certa vez à adoração de um deus babilônico do ar, Ramã. Muitos dos primeiros ensinamentos babilônicos e do zoroastrismo eram ainda abraçados pelas crenças dos rimonitanos. Por isso, Jesus e os 24 devotaram grande parte do seu tempo à tarefa de deixar evidente a diferença entre essas crenças mais antigas e o novo Evangelho do Reino. Ali, Pedro fez um dos grandes sermões de sua carreira inicial, sobre Arão e o bezerro de ouro. Embora muitos dos cidadãos de Rimon hajam se tornado crentes nos ensinamentos de Jesus, eles causaram grandes problemas para os seus irmãos em anos posteriores. É difícil, no curto tempo de uma única vida, converter adoradores da natureza à plena comunhão da adoração de um ideal espiritual. Muitas das melhores ideias sobre a luz e as trevas, o bem e o mal, o tempo e a eternidade, vindas dos babilônios e dos persas, foram incorporadas mais tarde às doutrinas do chamado cristianismo. E essa inclusão tornou os ensinamentos cristãos mais imediatamente aceitáveis aos povos do Oriente Próximo. De um modo semelhante, a inclusão de muitas das teorias de Platão sobre o espírito ideal ou sobre os arquétipos invisíveis de todas as coisas visíveis e materiais, mais tarde adaptadas por Filo para a teologia dos hebreus, fez com que os ensinamentos cristãos de Paulo passassem a ser mais facilmente aceitos pelos gregos ocidentais. Foi em Rimon que Todã ouviu pela primeira vez o Evangelho do Reino, e mais tarde levou essa mensagem à Mesopotâmia, e mesmo até mais adiante. Ele estava entre os primeiros a pregar as boas novas àqueles que residiam além do Eufrates. Muito obrigado, Lília. Nada. Alguém quer comentar alguma coisa? O que me chamou a atenção foi que é difícil, né, assim, incorporar algumas ideias àquelas que já estabelecidas ali no caso pelo zoroastrismo, né? Tanto que essas ideias foram incorporadas depois ao cristianismo, para que eles pudessem entender. Com os gregos também aconteceu a mesma coisa. Então, a gente tem que ter bastante paciência, né? Porque não é fácil quando você aprende alguma coisa, sempre se diz, né? O aprendizado traz uma dor, porque você, às vezes, você tem que como que compreender outras questões que na tua mente, assim, são mais difíceis. Então, dá um trabalho, é um trabalho. Tanto que diz que a gente, estou gastando fósforo, né? Não gasta músculo, mas gasta... Cansa, né? É um trabalho, assim, Paulo mental. fez tantas Cansa. concessões, né? Hã? Eu acho que é por isso que Paulo também fez tantas concessões, né? Para conseguir. Porque para as pessoas acho que conseguirem entender, quer dizer, foi a maneira que o cristianismo sobreviveu e, né, conseguiu chegar, depois de 2000 anos, ainda está aí em pé. Então, foi dessa maneira. E interessante ali que não é fácil as pessoas... ali acho que fala no texto, né, ali na primeira parte, que demora muito tempo para que as pessoas, né, que não é numa vida, que não é. Então, isso quer dizer que não é só aqui assim, deve ser também em outros planetas. Que durante uma vida é difícil a pessoa. Tanto que só 2 pessoas que o livro de Urântia fala que fizeram a conexão com o ajustador, né?
É verdade. Elias e... A gente cresce, evolui num meio que nos traz muitas assimilando como sendo corretas, que geralmente é o produto da nossa evolução, é o que eles chamam de religião evolucionária, né? Que a gente vai formando a partir de ideias e de coisas que aparentemente dão certo, né? A gente lembra bem, tem uma passagem no livro de Urântia que fala dos povos primitivos que eram adoradores da lua, e quando a lua se escondia, né, era a lua nova, eles sacrificavam uma donzela da tribo para fazer a lua voltar, né? E a lua voltava, né? Alguns dias depois a lua estava de volta, então deu certo. O sacrifício da donzela, se deu certo, é porque aquela ideia é uma ideia verdadeira, que funciona, né? Então, nós temos muitas coisas que acontecem na nossa vida que são pautadas por esse tipo de experiência, né? Oi, Aélio, diga lá. Boa noite a todos, bom vê-los. Na verdade, tem como colocar o parágrafo 1 na tela? Tem, claro. Está aqui. Eu ainda estou vendo você, Henrique. Está na tela? Opa, desculpe. Está na tela, mas na minha, né? Eu esqueci de compartilhar. Desculpe, está aí, ó. Pois então, o que me chamou a atenção aqui no parágrafo 1 são duas menções. A primeira que fala que Jesus estava com os 24. Eram 12, dobrou. Então, cabe aí um comentário, por que 24? A segunda é que Pedro já tinha pregado para esses rimonitanos sobre Arão e o bezerro de ouro. Também cabe comentário. Grato. Muito obrigado. Muito bem notado, Aélio. Esses 24 aí é porque, além dos apóstolos, estavam também os apóstolos ou os discípulos de João, né? Estavam acompanhando eles. Então, por isso, o que mesmo? Lembro. Sobre Pedro já ter pregado sobre o bezerro de ouro. Pedro pregou sobre o bezerro de ouro. É algo assim. Mas está isso aí nesse texto, eu não lembro. Última frase. Ali Pedro fez um dos grandes sermões da sua carreira inicial sobre Arão e o bezerro de ouro. Todos os judeus tinham um histórico com a religião judaica, e então eu acho que foi disso que o Pedro, suponho, né? Que era disso que Pedro estava falando, de como foi a vida inicial dele. E eu suponho que, ao contar essa vida inicial, ele estava dizendo, olha, eu também acreditei em algumas coisas no passado, que hoje eu não acredito mais. Porque eles estavam ali também falando de deixar evidente as diferenças entre as crenças dos ensinamentos babilônicos e do zoroastrismo quando comparados com a religião do reino de Deus, né? Então, eles estavam se esforçando ali para mostrar essas diferenças. Eu suponho que Pedro, em algum momento da sua
a vida inicial, foi um adepto de Arão e o bezerro de ouro, né? Então, suponho que por isso ele mencionou isso. Mas não sei, o texto não é claro sobre esse assunto. Não sei se alguém quer comentar outros aspectos dessas coisas que nós estamos falando ou de algum outro ponto aqui dos Posso eu ensinamentos. mesmo explicar o Arão e bezerro de ouro? Claro, pode. Essa passagem de Arão era irmão era irmão de Moisés, está falando da experiência deles no deserto. E o bezerro de ouro foi feito como uma espécie de exigência do povo que se tornou rebelde em relação à liderança do Moisés e exigiu, enquanto Moisés estava em retiro, exigiu que se fizesse um bezerro de ouro para adoração. Arão, como sacerdote, fez esse bezerro de ouro. Então, isso não tem a ver com os tempos de Jesus, tem a ver com a fé judaica voltando. Vamos lá. Moisés viveu em torno de 1.500 anos antes de Jesus, então é um assunto antigo e tinha a ver com a tradição judaica. Não vou insistir mais, é só para... Já que foi citado, eu quis fazer a observação. Legal, obrigado, Aélio. Então, tem muitos temas ali da Babilônia e do zoroastrismo que foram adotados por Paulo no cristianismo, com o propósito de atrair a essas pessoas, que eram pessoas religiosas, entre aspas, no sentido de que tinham uma adoração por certas crenças e tinham, sim, eram muito apegados a inúmeras crenças. Então, o Paulo tirou vantagem disso, incorporou algumas dessas crenças no cristianismo para atrair a essas pessoas, para que elas conhecessem alguma coisa do cristianismo também. Foi a maneira que ele expandiu essa multidão que, aos poucos, ia chegando ao cristianismo. Mas, enfim, pelo que o texto fala ali, essas pessoas elas eram principalmente pessoas adoradoras da natureza. Era o principal foco da religião e adoração deles. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse texto? Continuamos aqui a leitura. Então, continuamos. Quem mesmo que vai ler agora para nos ajudar aqui? Que é aqui no item 2. Item é J. Pata que fala? J. Pata. Posso ler? Então vamos lá, Sussu. Em J. Pata. Conquanto a gente comum de J. Pata haja ouvido Jesus e os seus apóstolos com alegria, e embora muitos tenham aceitado o evangelho do reino, foi a palavra de Jesus aos 24, na segunda noite de permanência deles nessa aldeia pequena, que deu personalidade à missão de J. Pata. Natanael estava com a mente confundida pelos ensinamentos do mestre a respeito da prece, da ação de graças e da adoração. E, em resposta à sua pergunta, Jesus falou prolongadamente para melhor explicar o seu ensinamento. Resumindo e colocando em uma linguagem moderna, esse discurso pode ser apresentado enfatizando os seguintes pontos. Primeiro, a atenção que se dá à iniquidade consciente e persistentemente dentro do coração do homem
destrói gradualmente a conexão tecida pela prece da alma humana com os circuitos espirituais da comunicação entre o homem e o seu Criador. Naturalmente que Deus ouve os pedidos dos seus filhos, mas, quando o coração humano, deliberada e persistentemente, abriga conceitos iníquos, isso leva gradualmente à perda da comunicação pessoal entre o Filho da Terra e o seu Pai Celeste. Segundo, a prece, que é incompatível com as leis conhecidas e estabelecidas de Deus, é uma abominação para as deidades do paraíso. Se o homem não ouve os deuses quando falam a sua criação por meio das leis do espírito, da mente e da matéria, o próprio ato de um desdém deliberado e consciente da parte das criaturas faz com que os ouvidos das personalidades espirituais deixem de escutar os pedidos pessoais desses mortais desobedientes e sem lei. Jesus citou para os seus apóstolos a passagem do profeta Zacarias. Mas eles recusaram-se a ouvir e, sacudindo os ombros, fecharam os ouvidos para não ouvir. Sim, eles endureceram como pedra os seus corações para não ter que ouvir a minha lei e as palavras que eu enviei pelo meu Espírito por meio dos profetas. E, portanto, os resultados dos seus maus pensamentos caem como uma grande ira sobre as suas cabeças culpadas. E aconteceu que eles gritaram por misericórdia, mas não havia ouvido aberto para escutá-los. E então, Jesus citou o provérbio do homem sábio que disse: aquele que ensurdece o seu ouvido para não ouvir a lei divina, até mesmo a sua prece será uma abominação. Terceiro, ao abrir o lado humano do canal de comunicação entre Deus e o homem, os mortais imediatamente disponibilizam o fluxo sempre constante da ministração divina às criaturas dos mundos. Quando o homem ouve o Espírito de Deus falar dentro do coração humano, inerente a essa experiência está o fato de que Deus, simultaneamente, ouve a prece desse homem. O próprio perdão do pecado opera desse mesmo modo inequívoco. O Pai no céu já vos perdoou antes mesmo de ter dispensado em pedir perdão a Ele. Mas esse perdão só se torna disponível à vossa experiência religiosa pessoal no momento em que vós perdoardes aos vossos semelhantes. O perdão de Deus não está no fato condicionado ao perdão que dais aos vossos semelhantes, mas é condicionado precisamente assim na experiência. E tal fato da sincronia entre o perdão divino e o humano foi desse modo reconhecido e incluído na prece que Jesus ensinou aos apóstolos. Quarto, há uma lei básica de justiça no universo, da qual a misericórdia é impotente para se desviar. Não é possível a uma criatura completamente egoísta dos reinos do tempo e do espaço receber as glórias não egoístas do paraíso. Nem mesmo o amor infinito de Deus pode forçar a salvação da sobrevivência eterna de qualquer criatura mortal que escolhe não sobreviver. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão, mas afinal há mandados de justiça que nem o amor, combinado com a misericórdia, pode efetivamente abrogar. E novamente Jesus citou as escrituras dos Hebreus. Eu chamei e vós recusastes a ouvir.
Eu estendi a minha mão, mas nenhum homem deu atenção. Vós reduzistes a nada todos os meus conselhos e rejeitastes minha censura. E por causa dessa atitude rebelde, torna-se inevitável me chamardes sem receber uma resposta. Tendo rejeitado o caminho da vida, vós podeis buscar por mim com toda a diligência dos vossos momentos de sofrimento, mas não ireis encontrar-me. Quinto, aqueles que querem receber misericórdia devem demonstrar ter misericórdia. Não julgueis para não serdes julgados. Com o mesmo espírito que julgardes os outros, também sereis julgados. A misericórdia não abole totalmente a justiça do universo. Ao final, a verdade seguinte ficará demonstrada. Aquele que fecha os ouvidos ao grito do pobre, também ele algum dia clamará por ajuda e ninguém ouvirá. A sinceridade de qualquer prece é a certeza de que será ouvida. A sabedoria espiritual e a consistência universal de qualquer pedido determinam o tempo, a maneira e o grau da resposta. Um pai sábio não responde literalmente aos pedidos tolos de seus filhos ignorantes e inexperientes. Não obstante, as crianças possam sentir um grande prazer e uma satisfação real na alma ao fazerem pedidos absurdos. Sexto, quando vos tornardes inteiramente dedicados a fazer a vontade do Pai no céu, a resposta a todos os vossos pedidos será concedida, porque as vossas preces estarão de pleno acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai manifesta-se sempre em todo o seu vasto universo. Aquilo que o verdadeiro Filho deseja e que é da vontade do Pai infinito é. Uma prece feita desse modo não pode permanecer sem resposta, e possivelmente nenhuma outra espécie de pedido pode ser atendida integralmente. Sétimo, o apelo do justo é o ato de fé do Filho de Deus que abre a porta das reservas de bondade, verdade e misericórdia do Pai. E essas boas dádivas têm, há muito, estado à espera da aproximação do Filho para que ele aproprie-se pessoalmente delas. A prece não muda a atitude divina para o homem, mas muda a atitude do homem para com o imutável Pai. É o direito de acesso ao ouvido divino. Não é a posição social, econômica ou religiosa exterior daquele que faz a prece. Oitavo. A prece não deve ser empregada para evitar as demoras no tempo, nem para transcender as limitações do espaço. A prece não é algo como uma técnica destinada ao engrandecimento do eu, nem deve ser feita para conseguir vantagens injustas sobre o semelhante. Uma alma totalmente egoísta é incapaz de fazer uma prece no sentido verdadeiro da palavra. Disse Jesus, que o vosso deleite supremo exista, segundo o caráter de Deus, e ele certamente vos concederá os desejos sinceros do vosso coração. Comprometais o vosso caminho com o Senhor, confiai nele, e ele agirá. Pois o Senhor ouve o apelo do necessitado, e ele considerará a prece dos desamparados. Nono, eu vim do Pai, e, portanto, se vós alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai, pedi em meu nome, e eu apresentarei o vosso pedido,
de acordo com as vossas reais necessidades e desejos e de acordo com a vontade do meu Pai. Protegei-vos contra o grande perigo de tornar-vos autocentrados nas vossas preces. Evitai orar demasiadamente para vós próprios. Orai mais para o progresso espiritual dos vossos semelhantes. Evitai a prece materialista, orai em espírito e para a abundância das dádivas do espírito. 10º. Quando orardes pelos doentes e afligidos, não espereis que os vossos pedidos ocupem o lugar das ministrações amorosas e inteligentes a serem dadas por vós às necessidades desses afligidos. Orai pelo bem-estar das vossas famílias, dos amigos e dos semelhantes. Mas orai especialmente por aqueles que vos amaldiçoam, e fazei com amor pedidos por aqueles que vos perseguem. Sobre quando orar, entretanto, disso eu nada digo. O Espírito que reside em vós, só ele pode levar-vos a formular as preces que expressam as vossas relações internas com o Pai dos Espíritos. 11ª. Muitos recorrem à prece apenas quando estão em dificuldades. Essa prática é imprudente e enganosa. É bem verdade que fazeis bem em orar quando estiverdes atormentados. Mas deveis também vos lembrar de falar ao Pai enquanto filhos, mesmo quando tudo vai bem com a vossa alma. Que as vossas preces verdadeiras sejam sempre feitas em segredo. Que os homens não ouçam as vossas preces pessoais. As preces de ação de graças são apropriadas para os grupos de adoradores, mas a prece da alma é um assunto pessoal. Existe apenas uma forma de prece que é apropriada para todos os filhos de Deus, e essa é: apesar de tudo, seja feita a vossa vontade. 12º. Todos que acreditam nesse evangelho deveriam orar sinceramente para a expansão do reino do céu. De todas as preces das Escrituras dos Hebreus, ele comentou com mais aprovação a prece do salmista. Criai em mim um coração puro, ó Deus, e renovai em mim o meu espírito de retidão. Purgai-me de pecados secretos e mantende esse vosso servo afastado de transgressões presunçosas. Jesus comentou delongadamente sobre a relação da prece com as palavras desleixadas e ofensivas, citando: colocai uma vigia, ó Senhor, na minha boca. Tomai conta da porta dos meus lábios. A língua humana, disse Jesus, é um membro que poucos podem dominar, mas o espírito interior pode transformar esse membro desregrado em uma voz suave de tolerância e em um ministro inspirado de misericórdia. 13º. Jesus ensinou que a prece para chamar pelo guiamento divino na trajetória da vida terrena tem quase tanta importância quanto a prece que invoca o conhecimento da vontade do Pai. Na realidade, isso significa uma prece para atingir a sabedoria divina. Jesus nunca ensinou que o conhecimento humano e as habilidades especiais poderiam ser conquistadas por meio da prece. Ele ensinou, contudo, que a prece é um fator na expansão da capacidade que se tem para receber a presença do Espírito Divino. Quando Jesus ensinou aos seus agregados a orar em espírito e em verdade, ele explicou que se referia a orar com sinceridade e de acordo com o propósito próprio esclarecimento, a orar de todo o coração, de um modo inteligente, honesto e constante. 14º. Jesus preveniu aos seus seguidores
contra o pensamento de que as suas preces ficariam mais eficazes se fossem feitas com repetições rebuscadas e por meio de uma construção mais eloquente para a frase, o jejum, a penitência ou os sacrifícios. Mas exortou os seus crentes a empregar a prece como um meio para que eles sejam conduzidos pelo agradecimento à verdadeira adoração. Jesus deplorava que tão pouco do espírito da ação de agradecimento estivesse presente nas preces e na adoração dos seus seguidores. Ele citou as Escrituras nessa ocasião, dizendo: é uma boa coisa agradecer ao Senhor e cantar louvores em nome do Altíssimo, em reconhecimento do seu amor e bondade a cada manhã, e todas as noites a sua fidelidade, pois Deus me fez em tudo e por tudo, eu agradecerei de acordo com a vontade de Deus. 15º. E então Jesus disse: não sejais tão constantemente preocupados com as vossas necessidades comuns. Não fiqueis apreensivos a respeito dos problemas da vossa existência terrena, mas em todas essas coisas, pela oração e pela súplica, com o espírito de um agradecimento sincero, deixai as vossas necessidades expostas diante do vosso Pai que está no céu. E então citou das Escrituras: eu louvarei o nome de Deus com uma canção e o exaltarei com o meu agradecimento. E isso irá agradar ao Senhor, mais do que o sacrifício de um boi ou um touro com chifres e cascos. 16º. Jesus ensinou aos seus seguidores que, após fazerem as suas preces ao Pai, eles deveriam permanecer durante um momento em atitude de receptividade silenciosa para dar ao Espírito residente uma oportunidade melhor, fala melhor ao homem, quando a mente humana está em uma atitude de verdadeira adoração. Nós adoramos a Deus graças à ajuda do Espírito residente do Pai e à iluminação da mente humana por meio da ministração da verdade. A adoração, como ensinada por Jesus, faz o adorador cada vez mais semelhante ao ser adorado. A adoração é uma experiência de transformação por meio da qual o finito aproxima-se gradualmente para alcançar, em ultimidade, a presença do infinito. E Jesus falou aos seus apóstolos de muitas outras verdades sobre a comunhão do homem com Deus, mas não foram muitos os que puderam compreender plenamente o seu ensinamento. Obrigado, Chico. Olá, Igor. Diga lá. Boa noite a todos. Boa noite. Se eu estou um tanto enganado, mas parecia que uns parágrafos mais para cima ele dizia sobre o jejum e o sacrifício. O que significaria aquela parte? Porque o livro não ressalta que o jejum seria algo obrigatório ou até mesmo um sacrifício, mas sim uma forma de adoração. Não, justamente o texto ali está dizendo que não é porque você é muito enfático a sua... O microfone aberto, já está no eco. Não estou te ouvindo, Henrique. Tem um microfone aberto aí, pode fechar. Acho que é dessa Maria Lanes. Aberto. Opa. Aí. Então, é justamente disso que não adianta você fazer uma oração mais enfática, acompanhada de jejum,
e de penitências, que não é isso que faz com que o Pai receba melhor a nossa oração e atenda melhor aos nossos pedidos. Então, a menção que é feita ali às penitências é justamente para dizer que elas não melhoram a nossa relação com Deus só porque a gente se penitenciou. Então, é disso que estava falando ali. Parágrafo 15, Henrique. Quem mais? E na tela, creio que fica mais Perguntas fácil de entender. Parágrafo 15. Tá bom, então 14ª vamos lá. advertência. Obrigado. Parágrafo 15, esse aqui, ó. Jesus preveniu aos seus seguidores contra o assunto de que superaria buscar jejum, penitência ou o sacrifício. Então, acho que é isso. Jesus está dizendo, olha, não adianta pensar que porque você fez uma prece bonitas, fez jejum, fez penitência, não sei o quê, que sua prece vai ser mais bem atendida. Isso não vai acontecer. Diga lá, Hélio. Pois então, esse foi um tópico muito extenso, muito comprido, e a parte que eu capturei mais relevante é a última, o 18, 2:18. E Jesus falou aos seus apóstolos de muitas outras verdades sobre a comunhão do homem com Deus, mas não foram muitos os que puderam compreender plenamente o seu ensinamento. Eu acho que está acontecendo aqui na sala também. Valia a pena até voltar um a um, porque 18 passamos por cima de muita coisa legal aqui e muito relevante. E que a gente vai comer com farinha, tudo isso. Então, seria bom até ir parágrafo a parágrafo, porque aqui fala coisas muito importantes sobre a prece, fala coisas muito importantes sobre a misericórdia, fala coisa muito importante sobre a condição para ser atendido. Acho que talvez até valesse a pena, ainda que a gente perdesse tempo, voltar parágrafo a parágrafo. E se não tiver comentário, vai para o outro, porque tem muita coisa aqui. Salvo os melhores. Então, vamos fazer isso, apesar de que esse texto todo, que é bastante longo, pode ser bastante resumido, porque a essência, no final das contas, é uma só. Mas vamos ler tudo aqui. Eles falam lá, a atenção que se dá à iniquidade, consciente e persistentemente dentro do coração do homem, destrói gradualmente a conexão tecida pela prece da alma humana com os circuitos espirituais de comunhão entre o homem e o seu Criador. Naturalmente que Deus ouve os pedidos dos seus filhos, mas quando o coração humano, deliberada e persistentemente, abriga conceitos iníquos, isso leva gradualmente à perda da comunhão pessoal entre o Filho da Terra e o seu Pai Celeste. Bom, eu não sei se todo mundo tem uma noção do que significa iniquidade. A iniquidade é o ato ou a ação de uma pessoa no sentido de deliberadamente transgredir aquilo que seria a vontade do Pai, a lei do Pai, o desejo do Pai. Então, uma pessoa que deliberadamente pratica o mal, sabendo que aquilo ali é o mal, é uma pessoa iníqua. Que é diferente de outras situações. O fato de que nós somos seres evolucionários, com um propósito de aprendizado, de perfeccionamento,
para alcançarmos a perfeição do nosso Pai no paraíso, pressupõe, evidentemente, que nós somos imperfeitos. E que nós temos, então, que, por meio da nossa experiência, alcançar a perfeição. É evidente que nessa busca da perfeição, na busca daquilo que é certo, nós que desconhecemos aquilo que é certo, podemos cometer erros. Então, o erro é o resultado de uma escolha equivocada, errada, na busca da perfeição, na busca do acerto. E é natural que o erro aconteça, uma vez que nós não somos perfeitos. Então, o erro faz parte do nosso processo evolutivo e não é tido como um problema pelo nosso Pai. Além do erro, existe a questão do pecado. Não está falando aqui, nesse texto aqui, do erro e do pecado, mas eu estou mencionando isso porque eu acho que é importante para a gente entender as diferenças entre erro, pecado e iniquidade. O pecado é aquele erro que nós sabemos de antemão que está errado, que nós buscamos evitar cometer esse erro, mas a nossa fé não é grande o suficiente para nos fortalecer e evitar que a gente cometa aquele pecado. E a gente se arrepende de fazer aquele negócio errado e acaba cometendo esse mesmo pecado repetidas vezes. Quando a gente peca inúmeras vezes e não consegue superar essa fraqueza, a gente corre o risco de, então, cometer uma iniquidade, que é, então, a partir do momento em que a gente já nem se arrepende mais daquilo ali, nem pede mais para o Pai nos perdoar por aquele erro, nem se preocupa mais com aquilo, e deliberadamente nós fazemos uma coisa que está errada, e assim, tipo, dane-se, não estou nem aí. Então, aí nós entramos no terreno da iniquidade. Então, a iniquidade é aquele ato, aquela ação que nós cometemos deliberadamente, com desejo de suprimir a vontade do Pai, de não cumprir a vontade do Pai. Isso é iniquidade. Então, quando isso acontece, quando a gente é iníquo, então, assim, nós deliberadamente fizemos uma escolha, uma opção, que não é pelo Pai, não é pelo reino de Deus. Então, evidentemente que os ouvidos de Deus para uma pessoa que é iníqua são surdos, né? Ele não vai dar bola, porque Deus também não é uma pessoa idiota, boba, que se deixa levar porque a pessoa acha que pode enganar a Deus. Mas, evidentemente, mesmo o iníquo, se verdadeiramente se arrepender da sua iniquidade e desejar alcançar Deus, vai voltar a fazer contato com Deus. Então, esse é o pressuposto. Ô, Igor, diga lá. Henrique, eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas muitas vezes quando você fala, trava que não dá para ouvir quase nada. Mas coloca lá o texto de novo para mim, eu quero ler uma parte lá, fazendo favor. Então, a minha internet está ruim. É bem possível que, quando você me ouve, realmente esteja falhando. Então, o texto está aqui, Igor. Essa parte aqui, a 2, que me chamou muita atenção. A prece que é incompatível com as leis conhecidas e estabelecidas de Deus é uma abominação para as deidades do paraíso.
eu não entendi muito assim o significado dessa frase. Seria como uma prece buscando algo egoísta e não a vontade? Não, seria assim, por exemplo, você pedir a Deus que ele te ajudasse a ser um aliado do Satanás. Não, o que você pedisse a Ou que Deus você para pedisse a prejudicar alguém. Deus para prejudicar um semelhante seu. Então, usar a prece Essa, para é, o mal é uma abominação, né? É meio óbvio agora, mas tá bom. entendi. Tá. Então, nós ainda estamos no item 1 lá, não sei se alguém quer fazer mais algum Roberto. comentário. Roberto, por favor. Olha, eu fiquei com uma questão que é a seguinte, porque Jesus fala em dar atenção à iniquidade. Talvez isso possa ser diferente de fazer iniquidades, fazer o mal persistentemente. Eu explico. Vamos supor que outro ser faça iniquidades. E eu fique sempre olhando, pensando nas iniquidades do outro. Será que Jesus, quando ele disse evitar dar atenção a iniquidades no coração, ele estava falando evitar fazer iniquidades ou ficar olhando as iniquidades? Essa minha pergunta, ela tem a ver também, eu sei que é um negócio meio de autoajuda, mas tem um ensinamento chamado O Segredo, que fala que aonde a gente coloca a nossa atenção é aonde vai a nossa energia. Se a gente fica pensando sempre em maldade, iniquidade, aquilo acaba acontecendo. Que a gente tem que ser positivo e buscar olhar a positividade em tudo e em todos. Então, a pergunta fundamental é: quando Jesus fala para a gente evitar de colocar a atenção do coração em iniquidade, ele está falando, evite de fazer iniquidades ou evite de colocar atenção, ficar pensando em coisas ruins. Essa é a minha questão. Eu acho que é uma boa questão, Roberto, muito obrigado. Mas eu acho que inclui ambas coisas, né? De você dar muita atenção aos aspectos da iniquidade, ou você mesmo praticar a iniquidade. Jesus já dizia, quando você deseja a mulher do próximo, você já cometeu adultério, já foi iníquo, só de pensar, né? Então, eu acho que se a gente fica focado em coisas que são do mal, em coisas que não fazem sentido para o reino de Deus, para a vontade de Deus, a gente, de fato, tem uma tendência a não compactuar com a norma legal, com a justiça de Deus, com a regra de Deus, e, portanto, ser iníquo, não sei, dessa forma que eu vejo. Mas, Roberto, se você tiver uma outra explicação sobre isso, fique à vontade. Estamos aqui para... Eu Olá, noto, sim. Diga, Roberto. eu noto em mim mesmo, quando diante de um problema eu fico olhando, focando em tudo que está errado, que essa atitude não é muito boa. Eu acho, Jesus parece que na educação ele estimulava os outros a fazer o bem em vez de proibir o mal. Assim ele educava os irmãos. Então, eu me dou melhor quando eu fico positivo em relação a mim, às pessoas e a tudo. Quando eu fico buscando o que é bom e fazer o que é bom, em vez de ficar reclamando e prestando atenção no que está errado. Não sei se eu me expressei, mas é bem pessoal o que eu quis dizer. Se expressou muito bem. Obrigado, Roberto. Oi, Aélia.
Pois então, veja só, nós estamos no parágrafo 2, tópico, no primeiro dos conselhos. Vale destacar o parágrafo anterior, que toda essa conversa demorada, longa, foi provocada pelo Natanael, que era um tipo curioso. Então, Natanael não entendeu muito bem a mensagem e pediu explicações, e Jesus passou a explicar para Natanael. Eu entendo que, na sequência, nos próximos parágrafos, a gente vai ter oportunidade de chegar onde o Roberto levantou. Mas eu entendo que a questão é toda pessoal. Ainda que tenha proveito coletivo, a questão toda é dirigida ao indivíduo. Nesse caso, era dirigida ao Natanael, era dirigida ao Roberto, dirigida a mim, ao Henrique, enfim. O conselho é pessoal. E eu prestei atenção no final desse parágrafo, na última frase. E é importante, eu quero destacar a última frase, não a partir do que está sendo dito, mas a partir do que a gente está acostumado a ouvir por aqui, por ali, por acolá. Naturalmente que Deus ouve os pedidos dos seus filhos. Ele está dizendo naturalmente. Então, se você é filho, peça. No entanto, tem o mas ali, quando o coração humano do indivíduo, não da coletividade, deliberada e persistentemente abriga conceitos iníquos, isso leva gradualmente à perda da comunhão pessoal entre o Filho da Terra e seu Pai Celeste. Onde é que me chamou a atenção? Primeiro, o Henrique até já falou sobre isso, quero só destacar a fala do Henrique. A gente sempre tem a iniquidade como sendo um evento. E, na verdade, é um processo, com idas e vindas. A gente sempre tem a iniquidade como um julgamento final. Essa pessoa foi iníqua, então ela viveu 60 anos, 70 anos, 80 anos, então vamos fazer uma contabilidade aqui. E o fato é que nessa contabilidade ela foi declarada iníqua. Mas essa iniquidade é praticada diariamente, muitas vezes dentro do dia. E não estou falando do vizinho, estou falando de mim. Não estou falando de você, Roberto, ou de você, Henrique, estou falando de mim. Acontece o tempo todo. Pelo menos está destacado aqui no texto. Aí diz o seguinte, parece até um contrassenso, né? Parece até que não faz sentido. Como é que uma pessoa iníqua pode pretender pedir alguma coisa a Deus? Parece tão ilógico. Dizer, puxa vida, a pessoa faz tudo errado, deliberadamente, não ouve nada de nada, conselho de nada, e ela ainda está querendo pedir alguma coisa para Deus, pensando que Deus vai, de algum modo, ouvi-lo. Aqui está dito, é fechado. Deus ouve todo mundo, mas o iníquo ele fecha as orelhas, salvo se eu entendi errado. Nem perca tempo, meu querido. Basicamente, essa é a minha contribuição para o primeiro dos conselhos. Muito bom, Hélio. Gostei da sua contribuição. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse parágrafo, alguma dúvida, algum comentário? Moacir? Falar alguma coisa, Moacir? Moacir? Está fechado seu microfone, Moacir. Abri agora. Então, pessoal, eu acho assim, que a iniquidade é um vício miserável e muitas vezes a pessoa não consegue se livrar disso. E muitas vezes ele pode fazer uma prece, veja bem, seja lá quem, como, precisando, ele está pedindo socorro, me ajudem. Eu estou envolvido num vício, e um exemplo só, e muitas vezes a pessoa não consegue, então ele cai nessa iniquidade. Mas muitas vezes eu entendi o texto, e você pode pedir também, você pode orar para que você, de uma forma ou de outra, você alcance força para se livrar disso. Queria só um comentário. Muito obrigado, Moacir. Mas, olha, é justamente por isso que a gente estava falando aqui, o texto só fala de iniquidade, não fala do erro e do pecado.
Então, o erro é você fazer algo errado inconscientemente. É um processo que você tem que buscar a perfeição, o aprendizado, e você faz uma escolha para fazer alguma coisa pensando que está fazendo certo e está errado. Então, isso é erro. Não interfere na nossa relação com Deus. O pecado é o erro que você sabe que está errado e não tem forças para evitar esse pecado. Então, é o caso que você estava citando aí, que a pessoa luta para se livrar daquilo ali, não consegue e pede a Deus ajuda para se livrar desse problema. Esse é um pecado. E enquanto está nessa situação, isso denota principalmente uma falta de fé. Quando você tem uma fé muito forte, o ser que é dotado de uma fé muito forte, ele tem um senso de retidão que impede que ele se desvie do caminho certo. Então, é uma fé tão forte que impede a esse indivíduo de trair a lealdade e o amor que ele tem pelo seu pai. Então, ele não peca. Então, quando a gente peca, a gente sabe que está errado, pede perdão, pede ajuda para a gente não pecar mais. E isso, sim, o Pai nos escuta e tenta nos ajudar, porque ele compreende que a nossa fé está fraquinha. Às vezes é uma velhinha de aniversário, daquelas que a gente põe no óleo assim, bem fraquinha, né? Não é uma vela de 7 dias, né? Então é um negocinho xoxo, né? Então o Pai, ele se compadece da nossa falta de fé, nos fortalece na nossa fé, nos perdoa esse pecado e vai. Mas chega um ponto, e esse ponto nós nunca sabemos quanto alguma vez foi dito que quantas vezes você tem que perdoar, né? E aí dizia lá 70 vezes 7, né, que daria 490. Mas a verdade é que isso é só uma simbologia que traz um significado de que o indivíduo pode, enquanto ele se arrepende e ele busca o perdão de Deus e pede ajuda de Deus para se livrar daquele problema, aquele negócio continua indefinidamente, até que a pessoa encontre a força necessária para superar essa dificuldade. Mas muitas vezes a pessoa chega uma hora que fala assim, dane-se os trocadinhos, eu nem vou pedir mais perdão, eu sei que esse negócio está errado aqui, mas não me importa, eu vou tocar a coisa desse jeito mesmo, e vai continuar assim, minha vida é minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Então, aí você entra no terreno da iniquidade, né? Então, quando a ação errada é resultado deliberado de violar a lei de Deus, então a pessoa consciente e deliberadamente viola a lei de Deus e não se arrepende disso e não quer parar de fazer aquilo ali, então ela entrou numa situação de iniquidade. A situação de iniquidade é essa que está prevista nesse primeiro parágrafo aí, né? Oi, Robert. Puxando o gancho do Aélio aí, ele fez uma pergunta, né? Como é que tem gente iníqua que ainda faz oração a Deus? É fácil, eu não vou citar nomes, mas tem muitos padres aí, superstar, que só quer se aparecer, grupo de oração que quer elevar patrimônio, você vê muitos por aí disso. E os caras fazem isso, quanto mais dinheiro vem, melhor para eles. Esses aí são os exemplos das iniquidades que pedem oração. É isso aí. Obrigado, Robert.
Oi, Lilian. Estou tentando resumir aqui o negócio. Então, aqui, né, eu coloquei que a iniquidade destrói a comunhão com Deus. E por que que ela destrói? Ali no livro diz paulatinamente, né, aos poucos. A coisa que acontece aos poucos. Porque a pessoa que é iníqua, ela acaba, vamos dizer assim, não existe o mal, não existe no paraíso. Para Deus, né, Deus não reconhece. É como se a pessoa fosse deixando de existir gradativamente, né? Então, ela vai perdendo essa conexão com Deus, por mais que ela, às vezes, aparentemente, como o Roberto falou, né? Ela queira, ou a gente não sabe, né? As pessoas que oram ali numa igreja, a gente não pode julgar, mas na prática o que acontece é que a pessoa vai desaparecendo mesmo para o cosmos, né? Ela vai se tornando, ela vai se afastando da realidade de amor que é o cosmos que Deus criou, o universo. Isso aí. É isso aí, Lilian. Muito legal. Vocês se lembram, nós falamos lá, né? Por que que eu existo? Não existe um mundo paralelo. Não existe um planeta que, se eu não quiser morar num planeta de Deus, eu vou migrar para aquele outro planeta. Todos os planetas são territórios de Deus. Deus é infinito. Ele é parte. Tudo é parte de Deus. Se eu não quero fazer parte de Deus, não tem para onde escapar. Não tem para onde ir. Não tem um lugar que eu vou ficar lá fazendo aquilo que eu quiser fazer e pronto, acabou. Eu tenho a escolha de não fazer parte do reino de Deus. Essa é a escolha, o direito de escolha que eu tenho. Mas essa escolha significa o seguinte: eu quero deixar de existir. Resumindo, bem simples, é isso. Então, esse é um direito que cada um de nós temos. Se a gente não quiser fazer parte do reino de Deus, a gente não vai fazer. Nós não somos obrigados a fazer parte do reino de Deus. Então, Deus nos dá essa escolha se a gente quiser. E não vai acontecer nada. A gente vai deixar de existir. A gente tinha consciência do que nós somos antes de existirmos. Deus nos trouxe a este mundo e nos deu essa consciência. Eu posso não querer ter essa consciência e posso não querer estar nesse mundo. Então, eu volto para o lugar que eu estava. Ou seja, lugar nenhum, nada, não existe. É uma escolha. Muito bem. Seguimos adiante. Então, o segundo parágrafo lá, seguindo a sugestão que foi dada, muito boa, diz o seguinte lá, né? Esse parágrafo que é um pouquinho mais comprido. Ele diz lá assim, olha, a prece que é incompatível com as leis conhecidas e estabelecidas de Deus é uma abominação para as deidades do paraíso. Se o homem não ouve os deuses quando falam a sua criação por meio das leis do espírito, da mente e da matéria, o próprio ato de um desdém deliberado e consciente da parte das criaturas faz com que os ouvidos das personalidades espirituais deixem de escutar os pedidos pessoais desses mortais desobedientes e sem lei. Jesus citou para os seus apóstolos a passagem do profeta Zacarias, que essa passagem diz lá, mas eles recusaram-se a ouvir, e sacudindo os ombros,
fecharam os ouvidos para não ouvir. Sim, eles endureceram como pedra os seus corações para não ter que ouvir a minha lei e as palavras que eu enviei pelo meu Espírito por meio dos profetas. E, portanto, os resultados dos seus maus pensamentos caem como uma pedra, como uma grande ira sobre as suas cabeças, culpadas. E aconteceu que eles gritaram por misericórdia, mas não havia ouvido aberto para escutá-los. E então Jesus citou o provérbio do homem sábio que disse: aquele que ensurdece o seu ouvido para não ouvir a lei divina, até mesmo a sua prece será uma abominação. Então, aberto aqui aos debates e comentários, dúvidas e perguntas. Diga lá, Hélio. Pois então, eu gostei no sentido de que eu quero confrontar coisa que a gente ouve o tempo todo, aqui, ali, acolá. E está lá. Você está com o texto na tela, não? Eu estou vendo em outra fonte. Eu ponho o texto de volta aqui na tela. Está lá. Vamos lá. E aconteceu que eles gritaram por misericórdia. Quem são eles? Justamente esses que não estão nem aí para o que é a vontade de Deus. Mas, no entanto, apesar de não estarem nem aí, eles pedem misericórdia. Muitos ensinam que misericórdia é um direito. Eu tenho direito à misericórdia e pronto, posso aprontar todas e mais um tanto. É o que eu ouço aqui e ali de vez em quando. Aqui está bem claro. E aconteceu que eles gritaram por misericórdia. Eles quem? Aqueles que não dão ouvido à vontade do Pai. Mas não havia ouvido aberto para escutá-los. Mas não digo, deixo aberto para quem quiser comentar. Muito boa essa colocação aí, Aéreo. Eu gostei bastante desse ponto que você levantou, porque uma coisa é o perdão, a outra é a misericórdia. Então, assim, você pede perdão a Deus e Ele te dá o perdão. Você pede você se mostra arrependido das coisas que você faz e se volta para o Pai, e o Pai te recebe com misericórdia, pede dar o perdão, não misericórdia, dá o perdão e te recebe de volta. A misericórdia, ela não é para ser pedida. A misericórdia de Deus, do meu ponto de vista, é dado por Deus a todas as pessoas para colocá-las em condição de igualdade. Então, condição de igualdade no sentido de que nem todos nós temos as mesmas oportunidades no meio ambiente que nós vivemos para sermos pessoas diligentes, entendidas, capazes de reconhecer a Deus da maneira como deve ser. Então, tem aqueles que vivem um ambiente de maior dificuldade, com mais limitações, com desafios maiores, e que a mente deles, o espírito, a comunhão deles não consegue alcançar claramente o nosso Pai, ou ter esse discernimento. Então, a misericórdia de Deus é dada a essas pessoas que têm uma falta de oportunidade ou que vivem situações de desafios extremamente gigantescos, que eles têm uma dificuldade maior de superar do que as outras pessoas. Então, a misericórdia, do meu ponto de vista, é uma graça de Deus concedida a essas pessoas que, por uma razão ou outra,
tem uma dificuldade maior de ter um contato com Deus. Aqui, essa misericórdia que está expressa nesse texto, para mim, tem um significado diferente. A minha interpretação dessa misericórdia é de que o indivíduo diz, olha, eu vou fazer tudo errado aqui, eu faço errado, mas, por favor, tenha pena de mim. Permita que eu erre, permita que eu continue fazendo as coisas que eu estou fazendo aqui, mas tenha pena de mim. Não me leve para o buraco, não me extinga, não acabe comigo. Tenha piedade, não aplique em mim a sua justiça divina, apesar de eu estar fazendo as coisas erradas. Então, assim, não é um sentimento de arrependimento e de pedido de perdão. É um wave, um alvará para o indivíduo que faz as coisas erradas e acha que Deus vai se compadecer dele porque ele quer que tenha pena dele. Olha, eu estou fazendo aqui errado, tenha uma pena de mim. Então, acho que é uma misericórdia errada aqui o sentido da palavra aqui. Mas, se tiver alguém que pensa diferente, tudo bem. É a maneira como eu interpreto. Diga lá, Hélio. Ponha no texto, por favor, novamente. Ponho. Eu estou olhando outra fonte, então, a bem da verdade, não precisaria nem do texto. Não, você está lendo o mesmo texto que eu, só estamos tendo uma interpretação diferente. Não, estamos em fonte diferente. Eu vou terminar no último parágrafo, na última frase do parágrafo. Acho que Jesus foi contundente demais para a gente pensar diferente do que ele está dizendo. Então, Jesus citou o provérbio do homem sábio, que disse, textual, abre aspas para Jesus, aquele que ensurdece o seu ouvido para não ouvir a lei divina, até mesmo a sua prece será uma abominação. Eu acho que a interpretação é essa. Obrigado. Então, a interpretação minha também é essa, que é assim, o cara que deliberadamente, não quer cumprir a lei de Deus, sabidamente conhece a lei de Deus, sabe aquilo que ele tem que fazer e diz, não, eu não quero cumprir isso daí, até a prece dele é uma abominação. O cara não gosta de Deus, está rezando para Deus, está fazendo prece. Por quê? Acha que pode enganar a Deus porque fez uma prece? Ele deliberadamente resolveu não cumprir a lei de Deus. Então, tudo bem, é uma escolha sua. Agora, você não pode não cumprir a lei de Deus, não seguir a vontade do Pai e esperar que o seu tratamento junto ao Pai seja diferente. Você não pode esperar que você seja um privilegiado que pode fazer aquilo que você deseja, que não seja a vontade do Pai, e esperar ter o mesmo mérito de todos aqueles que cumprem a lei de Deus. Então, essa é a maneira como eu interpreto esse texto. Mas tudo bem, cabe qualquer interpretação que cada um de nós, a nosso juízo, julgue o que está escrito ali. Por isso que a interpretação é pessoal. Mas a minha maneira de ver é justamente essa. Eu não cumpro a sua lei, mas eu quero alvará para continuar e quero o privilégio de estar no seu reino, apesar de eu não cumprir a sua lei. Essa é a maneira como eu interpreto. Oi, Lília. Não, e o que você falou responde a um dos grandes questionamentos do Aélio. Há muito tempo. Né? Que ele diz, mas então eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu tiver um pouco de fé, eu vou para as moronças, vamos dizer assim, né? Se eu tiver um pouco de fé, eu posso fazer qualquer... Não é bem assim. Tanto que está ali, né? Está ali. É uma abominação. Quer dizer, eu faço o que eu quero, mas eu faço uma prece para Deus. Eu faço o que eu quero. Eu estou fazendo iniquidade, não estou nem aí, mas eu faço uma prece para Deus.
E ele tem que me ajudar, não é assim. Né? Isso ali diz, né? Fecha até os ouvidos dos seres espirituais, porque ó, que ele não quer saber de nada, não quer. Agora vem fazer prece. Quer dizer, não é que seja uma vingança, mas é que é aquela coisa que eu falei, a pessoa começa a inexistir, ela começa a desaparecer. Né? Até os seres espirituais, acho que eles não ouvem porque a prece não chega, ela não chega até os seres, né? Não ouve é uma maneira de dizer, mas acho que nem chega, porque essa corrente de energia, ela é simplesmente cortada num certo momento ali, a pessoa não tem mais força espiritual para fazer a prece, né? Eu acho que é ali que eu acho que ele responde até a uma das grandes perguntas do Aélio no início dos nossos estudos. Não daqui, mas lá atrás, Aélio, quando a gente começou né, no século não sei quando. Mas, Lilian, você falou aí, né? Não é uma questão de vingança nem nada. Eu acho que vai mais longe. É a justiça de Deus. A justiça, como é que Deus pode tratar com equidade, com igualdade, uma pessoa que busca cumprir a sua vontade e colocar uma que não cumpre no mesmo nível? Então, que Deus é esse? E essa é uma pergunta que nós temos que deixar muito séria ali na nossa cabeça. Nós não podemos esperar que a gente determinadamente, voluntariamente, decida não cumprir a lei de Deus e espere ser tratado por Deus da mesma forma que Deus trata todas as pessoas que cumprem a sua vontade. Qual é o senso de justiça disso? Muito bem. Olá, Yara. Olá, gente. Olá, Henrique. Eu estou aqui ouvindo assim, de certa forma, nós podemos fazer o que quisermos, né? Se a gente pensar em livre-arbítrio, todos têm a liberdade de fazerem o que querem. Acontece que com o nosso entendimento do que é o senso de justiça, do que é justo e do que é o que nos cabe, né? Ao responder o que Deus espera, do projeto que Ele tem, que a gente possa contribuir com a nossa resposta, a nossa resposta a mim é um pedido de discernimento para que eu possa acertar, né, nessa participação. E isso é uma coisa que eu vou aprendendo ao longo da vida. Mas se eu faço qualquer coisa, eu posso atender a um não discernimento, e nesse sentido, me enganar e não ser justa. Então, eu não acho que é vingança, é uma questão assim, não é isso ainda, não foi entendido, não pode ser atendido. É preciso que haja uma compreensão do todo, né? E às vezes a gente não tem essa compreensão imediata, quando a gente está muito envolvido em querer fazer as coisas, até mesmo para aprender. Até porque quem quer fazer o que quer fazer quer ter o direito de errar para aprender também, né? E ele vai ter que ter paciência para ser, então, um aprendiz que, aprendendo, ele vai percebendo até encontrar o todo e adquirir esse senso de justiça e de merecimento também, né? Isso que eu penso. Acho que você pensa bem. Deus nos dá o direito de errar. Deus não pede que nós sejamos perfeitos em todas as nossas escolhas. A gente vai ver em várias passagens das revelações que nós não somos julgados por aquilo que nós somos. Nós somos julgados por aquilo que nós desejamos ser.
Então, nós vamos fazer muita coisa errada. Se a gente for julgado pelos erros que nós cometemos por ignorância, porque É é uma diferente. ignorância. Se nós formos julgados pelos erros que a gente comete ao longo do nosso processo evolutivo, ninguém de nós vai escapar. E Deus sabe disso. E é por isso que ele nos julga por aquilo que nós desejamos ser. Nós desejamos ser perfeitos como ele é, desejamos alcançar o nosso Pai, desejamos chegar ao paraíso, desejamos amar a todas as pessoas como nossos irmãos. Então, isso é o que nós desejamos ser, e é esse desejo que Deus olha em nós. Sim. É claro que para a gente chegar lá, muita coisa vai acontecer errada no caminho. Sim. Agora, uma pessoa que fala assim, não, eu não quero chegar a Deus. Eu conscientemente rejeito a Deus. Não porque eu não o conheça, mas porque eu não quero. Eu rejeito Deus. Esse cara não faz parte da minha vida e não quero que ele faça parte da minha vida. É uma decisão consciente e deliberada. Então, isso não é um erro, isso é uma decisão, é uma escolha. E esse tipo de pessoa não pode dizer que tem o desejo de alcançar a Deus. Porque claramente ele não tem o desejo de alcançar a Deus. Muito pelo contrário, está manifestando o desejo de rejeitar. Uma intenção, né, diferente. Exatamente. Então, essa intenção é outra. Então, eu acho que é disso que nós estamos falando aqui. Não é porque nós fizemos alguma coisa errada, cometemos um pecadozinho aqui, outro ali, que a gente vai perder a nossa existência. Se a gente sempre tiver nos nossos corações, no nosso pensamento, o desejo de alcançar Deus. Esse desejo tem que ser verdadeiro. Não pode ser um negócio só da boca para fora, né? Deus não é um cara bobo. Ele consegue imaginar e saber, consegue saber e perceber claramente tudo o que nós pensamos. Afinal, habita o nosso pensamento. E é por isso que ele chama ajustador do pensamento. Ele conhece tudo o que nós pensamos. Então, não se pode pretender enganar a Deus. Ele não é bobo. Além de não ser bobo, ele não é injusto. Seria uma injustiça que Deus permitisse um iníquo, uma pessoa que deliberadamente o rejeita, fosse recebido no seu reino da mesma maneira que os outros são. Então, essa nossa conversa me faz assim sentir como o mais importante está percebendo a própria intenção. Qual é a intenção que eu tenho, né? Exatamente. Quando eu quero ser livre, para que eu quero essa liberdade? Com que propósito eu vou usar essa liberdade? E que misericórdia que eu vou encontrar quando eu me enganar aí, no meio do caminho, né? É justamente por isso que o Pai nos pede que nós não julguemos aos outros. Porque o que nós conseguimos fazer de juízo, de julgamento das outras pessoas, é aquilo que nós enxergamos nas ações, nos atos que são praticados pela pessoa. Sim. Nós não conseguimos avaliar a intenção, o pensamento da pessoa. Nenhum de nós consegue ter essa avaliação. Então, o pai diz, olha, você não julgue as pessoas, porque você não está capacitado para fazer isso. Né? Pode até ser que a nossa maneira de ver coincida no final
com aquilo que vai ser o juízo daquela pessoa quando for julgado pelas pessoas corretas. E eu Mas sinto não nos que a cabe gente, fazer esse juízo, né? e eu sinto que o que a gente está falando aqui, a Hélio, estou acompanhando ali a Hélio também, tem a ver sim. E eu sinto que o centro de tudo é a intenção, é a minha maneira de compreender. Muito bem, Yara, muito obrigado. Algum outro comentário, alguma outra observação? Não, só um comentáriozinho ali que o Aélia está dizendo que o que nós estamos falando está descontextualizado, mas é que, assim, lógico, nós, dentro da nossa interpretação, e cada um tem a sua, mas ali tudo está falando da iniquidade, ainda está falando da iniquidade, né? E de como a pessoa fazendo coisa errada, quer dizer, se tornando iníqua, né? E com intenção de fazer coisa errada, e ainda fica fazendo oração, achando que Deus vai ouvir aquela oração, aquela prece. Quer dizer, ali está dizendo o quê? Se você quiser fazer uma prece a Deus, você tem que viver de acordo com as leis de Deus, né? Você tem que viver de acordo com as leis de Deus. Então, você não pode querer fazer uma prece a Deus vivendo de acordo com outras leis que não sejam as de Deus. E tudo isso a gente colocou aqui, né? Quer dizer, e outra coisa também, não tem que estar ipsis literis, porque a um dado momento você explica alguma coisa, vai até o documento, né? Então, às vezes as coisas se alongam por uma questão até de explicar algumas palavras, o Henrique explica, vai até lá. E a gente tem essa liberdade, eles dão essa liberdade de que a gente também coloque as nossas opiniões, a gente faça um diálogo com o livro de Urante, né? Faça um diálogo, eles nos dão essa abertura. Mesmo porque eles dizem assim, que se eles fossem explicar tudo, eles iriam nos deixar sem precisar pensar nada. Se eles fossem explicar ipsis literis tudo que eles iam nos deixar, então, vocês têm 1000 anos aí para pensar. Eles mesmos falam isso no livro, né? 1000 anos aí, fiquem aí, tem coisa para tirar desse livro aí. Então, a gente vai se divertir aí por 1000 anos não, né? Mas cada um vai ter 1000 anos ainda, o povo vai se debater sobre o livro de Urante. Então, aqui no item 3, então, diz o seguinte: ao abrir o lado humano do canal de comunicação entre Deus e o homem, os mortais imediatamente disponibilizam o fluxo sempre constante da ministração divina às criaturas do mundo. Quando o homem ouve o Espírito de Deus falar dentro do coração humano, inerente a essa experiência está o fato de que Deus simultaneamente ouve a prece desse homem. O próprio perdão do pecado opera desse mesmo modo inequívoco. O Pai do céu já vos perdoou antes mesmo de teres pensado em pedir o perdão a Ele. Mas esse perdão só se torna disponível à vossa experiência religiosa pessoal no momento em que vós perdoardes aos vossos semelhantes. O perdão de Deus não está, de fato, condicionado ao perdão que dais aos vossos semelhantes, mas é condicionado precisamente assim na experiência. E tal fato da sincronia entre o perdão divino e o humano foi desse modo reconhecido e incluído na prece que Jesus ensinou aos apóstolos. O Pai Nosso. Que é o Pai Nosso, né? Ok. Alguém quer fazer um comentário desse texto? Diga lá,
Pois então, enquanto estavam falando no verso anterior, estava lendo esse aqui. E o que me chamou a atenção, efetivamente, foi a penúltima frase. Ok? Pode pôr na tela, por favor? Está posto. É o 4, 146, 2.4. Isso. Vamos lá. O perdão de Deus não está de fato condicionado, ênfase para o condicionado, ao perdão que dais aos vossos semelhantes, mas é condicionado, de novo, ênfase no condicionado, precisamente assim na experiência. O Pai Nosso não fala de experiência, ele fala diferente, ele condiciona. Assim como nós perdoamos, mas aqui o texto está dizendo que não tem condição, a coisa toda tem a ver com experiência. Então, vale a pena entender o que seja esse... A experiência de perdoar. Não, sim, mas se a pessoa perdoou, já é compulsório, não tem como perdoar e não ser uma experiência. Então, eu fico curioso. Eu perdoei, tá? E o outro perdoou também, e daí? O meu teve experiência, ele não teve? Não, Hélio, é a experiência, não é o ato de perdoar o seu semelhante, mas é o ato de você, a experiência de você perdoar o seu semelhante, entendeu? Não é você me perdoar por eu te dar um tapa na cara, é a experiência de você me perdoar pelo que eu te fiz, entendeu? Entendi, grato. Mas eu quero terminar aqui com o resto da frase. E tal fato da sincronia entre o perdão divino e o humano foi, desse modo, reconhecido e incluído na prece que Jesus ensinou aos apóstolos. Aí, provavelmente, é a oração do Pai Nosso. Uhum. Eu entendi o que você falou, muito embora... Eu não vou polemizar, mas eu entendi o que você falou. Grato. Obrigado. Diga lá, Milton. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, eu não estava acompanhando vocês aqui no início da leitura, mas para mim o texto aqui, o último parágrafo que nós acabamos de ler, surgiu uma dúvida aqui. Você pode botar lá de novo, por favor, Henrique? Colocar o texto na tela de novo? Vamos lá. Quando eu leio esse texto aqui, e quando ele me informa, na verdade, que Deus já me perdoou, né? Mas esse perdão do Pai, ele só se torna disponível a mim como experiência religiosa pessoal no momento em que eu vou perdoar o meu semelhante, né? A impressão que me fica é que, na verdade, o meu pecado, e ele está falando de pecado, né? Que o meu pecado só é possível de ocorrer em relação a um semelhante meu. A impressão que dá é que, na verdade, eu não posso pensar em atentar, eu não posso pensar em querer praticar um pecado em relação ao Pai. Ficou a impressão para mim no texto em que, na verdade, quando a gente fala em pecado, esse pecado ele só pode ser dirigido, ele só pode ser praticado em relação a um semelhante meu. Por conta disso, o Pai me libera o pecado de forma antecipada, ou ele libera o perdão, né? Mas o segundo momento estaria condicionado à liberação do meu perdão também. Então, a impressão que dá, ou que me deu por conta dessa leitura, é esse. Quando a gente fala em pecado, você não tem como pretender praticar o pecado em relação ao Pai. Nada do que você venha fazer em relação ao Pai pode ser tido como pecado, né? Não há como você atentar contra o Pai. O pecado que você comete, normalmente ele é feito contra um semelhante teu. Eu não sei onde é que está o equívoco dessa minha afirmação aqui, Henrique. Na verdade, eu acho que não tem equívoco nenhum. Nada do que o homem possa fazer surpreende a Deus. Então, assim, nós não conseguimos afetar Deus de nenhuma forma. Deus espera que a gente cumpra a vontade dele. E a vontade dele é que nós cheguemos até ele. Se a gente decide não chegar, paciência, o que nós vamos fazer? Ele gostaria que nós fizéssemos uma escolha por ele. Ora, fazer essa escolha por ele significa fazer a escolha também pelos nossos semelhantes. É a minha maneira de ver. Então, eu acho que o seu raciocínio
ele não está equivocado. Nós só podemos deixar de fazer a vontade de Deus se nós estivermos, de alguma maneira, fazendo uma maldade ou trazendo um prejuízo de qualquer tipo a um semelhante nosso. Não existe a possibilidade da gente contrariar a vontade de Deus só para dizer, não, Deus, você não existe. Isso daí, para ele, não faz diferença nenhuma. Nós temos que, realmente, as nossas falhas humanas estão condicionadas a esse relacionamento que nós temos com outras pessoas. Então, nós só vamos dizer para Deus, Deus não existe, você é um equívoco, na medida em que nós não respeitamos as outras pessoas também, que nós não amamos os nossos semelhantes. Não tem como dizer que Deus não existe se a gente amar os nossos semelhantes. Não sei, para mim é uma coisa lógica também, eu acho que seu raciocínio está certo. Mas, anyway... Só para terminar aqui, Henrique, antes de deixar a fila andar aqui, porque eu fiquei com a impressão que o texto está falando de uma situação bem específica, em que, na verdade, eu sou a vítima. O pecado foi cometido contra mim. Então, na condição de vítima, eu tenho que perdoar ao autor do pecado. Que não. Essa situação, esse papel também, o papel aqui do autor e vítima de perdão é que está meio confuso para mim, porque à medida que o Pai só vai me perdoar quando eu vier a perdoar o autor, significa que eu fui a vítima do pecado. Quando eu sou autor do pecado, quando alguém é vítima do pecado cometido por mim, aplicando o que está escrito aqui, é necessário, então, que, além de me arrepender do meu pecado, além de pedir perdão a Deus, eu também tenho que pedir perdão, me reconciliar, nem que seja mentalmente, com a pessoa também que foi vítima do meu ato. Eu preciso perdoar ela também. Acho que seria isso, é isso que está dizendo aí, né? O que eu acho que está intrínseco aqui, Milton, eu estou entendendo o que você está falando, e o que eu acho que está intrínseco aqui é o amor pelo semelhante. Uhum. Então, assim, se você tem amor pelas pessoas que fazem parte do teu relacionamento, você é capaz de perdoar a essas pessoas. E se você ama essas pessoas, tem amor por essas pessoas, você está seguindo a vontade do Pai. Se você, em algum momento, falhar por alguma razão e cometer um erro, um pecado, Deus já te perdoou porque você ama as pessoas. E esse pecado é um pecado que aconteceu, mas tudo bem, ele está te perdoando ali porque você, no íntimo, tem a vontade e o desejo de alcançar a Deus e amar os seus semelhantes. Então, só é capaz de perdoar quem ama as pessoas que o cercam. E ele será perdoado. E ele será perdoado. Se ele ama essas pessoas e fizer alguma coisa errada, ele perdoa as pessoas e vai ser perdoado também, inclusive por essas pessoas, né? E eu acho que não é na mesma situação, entendeu? É que nem você falou, me confunde o lado do perdoado de ser eu ou de ser o outro. Eu acho assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, eu sou uma pessoa que perdoo as outras pessoas quando elas me ofendem. Então, Deus vai me perdoar também, porque eu já tenho essa
experiência do perdão na minha vida, entendeu? Eu entendo assim. Mas à medida que a gente desdobra um pouquinho essa análise, por exemplo, tudo bem, o pecado cometido contra mim, ele só pode vir de uma personalidade. Mas, em Sim. tese, é possível que eu pratique o pecado. A questão é a seguinte, à medida, por exemplo, eu consigo praticar o pecado contra um ser vivo que não tem uma personalidade, contra um animal, por exemplo, ou aquilo não se enquadra na condição de pecado, e à medida que aquela maldade praticada contra um animal possa se enquadrar enquanto pecado, então essa questão de liberar o perdão, aí ela fica resumida ao meu relacionamento com Deus. Essa coisa de liberar perdão, pedir o perdão, não é tratado com esse outro que não tem personalidade. Aí é tudo entre mim e o Pai, para um eventual perdão a mim ser liberado. Seria isso? Não, mas quando você, por exemplo, faz um mal, não importa se é uma personalidade, você faz uma coisa ruim, afeta a humanidade, de alguma forma. Se você, por exemplo, faz mal para um animal, tem alguém que vai se doer por aquele animal, vai ficar horrorizado pelo seu ato. É como Deus fala, olha, todos nós pagamos pelos erros uns dos outros, de alguma forma, em alguma medida. Então, mesmo que você faça alguma coisa errada, que não afeta uma pessoa específica, esse erro acaba afetando as pessoas que estão à sua volta, de alguma forma. Então, a não ser que fosse uma situação que ninguém tenha consciência daquilo que você fez, né? Só você tem a consciência daquilo. E aí, de novo, é você com Deus. Aí é você com você e você com Deus. Bom, obrigado, Henrique. Obrigado, Felipe. Acho, né? Não sei. Mas eu eu entendi o que você está falando. Uhum. Acho apropriado, enfim. Hélio, diga lá, meu bem. Então, enquanto vocês falavam, eu li de novo o texto e considerei o seguinte, que diferente do parágrafo anterior, que estava falando do ser humano iníquo e que sua prece não ser ouvida de jeito nenhum, porque os ouvidos da divindade estão fechados, aqui ele está falando do outro lado, o ser humano que tem comunicação. E está aí uma das palavras relevantes que eu dou destaque, comunicação entre Deus. E está dizendo que este, em contraste com aquele, vai ser compulsoriamente ouvido. Enquanto o outro era compulsoriamente não ouvido, esse é compulsoriamente ouvido. E aí o texto se desenrola, e aí eu vou entrar no mérito do que lembrou bem o Milton, tem a ver com prece, com atendimento de prece. Então, é uma outra palavra que se destaca. Ora, se eu estou... Aí estão falando do indivíduo do bem, o indivíduo que cumpre a vontade do Pai, o indivíduo que tem comunicação eficiente com o Pai, o indivíduo que tem atenção do Pai, enfim, o indivíduo diferente daquele que nós vimos no parágrafo anterior. Ele diz o seguinte, meu caro, eu estou te ouvindo, eu vou atender a tua prece, mas só que tem o seguinte, meu querido, se você está me pedindo alguma coisa, é porque você está em falta. E não está em falta necessariamente comigo. O Milton lembrou bem. Essa falta, se eu vou até Deus pedir em prece, pedir perdão, não é necessariamente perdão por alguma falta dirigida à pessoa dele. É alguma falta em relação ao meu semelhante. Ele diz o seguinte, eu vou te atender perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente, mas vou te dar uma dica. Eu vou te tratar com reciprocidade em relação ao que você está fazendo com o teu semelhante. Como é que você pode me pedir uma coisa se você mesmo não está agindo de acordo? Então, me parece incoerente. Vamos seguir pelo caminho certo. Eu te atendo, estou aqui, já te ouvi.
mas eu vou te perdoar ou não diante da tua falta, não é a falta do outro, da tua falta, se você considerar a falta do outro em relação a você. Aí nós estamos conversados. Salvo o melhor juízo. Grato. Ok, Muito bom. muito obrigado. Oi, Yara. Eu estou ouvindo e vou ressoando com essa coxa de retalho que a gente está fazendo aqui, né? Porque nós vamos caminhando juntos e vai ficando mais claro. Então é isso, né? Esse perdão que não é condicionado, que já é dado, que já foi dado antes mesmo que eu processasse ele vai pela experiência pessoal sendo processado e assimilado pelo que a gente vai acessando de aprendizado, de descoberta, de sentido que tudo vai fazendo, para que a gente encontre paz onde perdemos a paz. Porque se tem uma coisa que tira a paz da gente é quando a gente tem uma sensação de que ainda não houve um perdão, né? É aquele para-casa assim, que a gente tem que fazer com a vida, com as questões que a gente tem para fazer, mas ainda não chegamos no perdão, né? Está tudo compreendido, mas o perdão, não, isso só Deus. Para mim é demais. Mas quando a gente consegue acessar dentro de nós, é quando a gente consegue realmente, é como a Ellie estava falando, né? É a parte que nos cabe. Eu posso perdoar o outro por alguma ofensa e eu também quero ver a mim no processo. Eu também quero chegar nesse perdão para mim também, né? E sentir que aí o ciclo se fecha, a paz retorna para eu seguir até a próxima, até o próximo perdão, né? E eu acho que a gente tem a vida inteira para chegar, talvez, perto de fazer nossa passagem para compreender que a gente faz o que a gente pode. A gente, às vezes, gostaria até de fazer mais, né? Mas a gente faz o que a gente pode. E se isso é sincero, a gente encontra uma paz melhor.